Vamos lá, pessoal. Outra observação importante que você tem que saber sobre a equação de segundo grau, que resolve muitas questões, são as raízes inversas. Rivelino, macho velho, já falando um bocado de coisa que tem que saber. Infelizmente, é um assunto do 9º ano, mas assim que tem uma amplitude muito grande de detalhes, tá certo? Então, vamos mais um, né? Raízes inversas. Quando é que duas raízes são inversas? Ó, não vão confundir com simétricas ou opostas. Estou falando de raízes inversas. O que são números inversos? Vamos lá. Você tem aqui o número 3. Qual é o inverso do 3? 1/3. Tá certo? 3 e 1/3 são números inversos. Se eu tenho aqui o número 2/5 e eu tenho o número 5/2, então esses números são números inversos, tá certo? Então minha preocupação é em trabalhar com raízes inversas. Ah, Rivelino, se as raízes são inversas, então elas são do tipo K e 1 sobre K. Beleza, tá certo? A gente vai descobrir quais são as características de uma equação de segundo grau que possuem raízes do tipo K e 1 sobre K, ou seja, possuem raízes inversas. Rivelino, qual é a condição para uma equação de segundo grau possuir raízes inversas? É o que a gente vai ver agora, certo? Então vamos lá. De novo, usar um borrãozinho aqui de novo. Imagine um número 3 e 1/3. Se eu pedir para você multiplicar o número 3 por 1/3, olha o que é que vai acontecer. 3 vezes 1/3, isso aqui dá 3/3. 3 dividido por 3 dá 1. Se eu pegar o número 2/5 e pedir para você multiplicar pelo número 5/2, olha como é que vai ficar. 2/5 vezes 5/2 vai dar 10 sobre 10, que é 1. Ah, Rivelino, números inversos, quando eu multiplico um pelo outro, o resultado dá sempre 1. Exatamente, tá certo? Duas raízes inversas, quando você multiplica uma pela outra, você vai encontrar sempre 1. Se você multiplicar K vezes 1 sobre K, com esse K diferente de 0, lógico, não. Isso aqui vai dar K sobre K, que é igual a 1. Então, raízes inversas, nunca esqueça. Quando você tem uma equação de segundo grau, tem raízes inversas, o que é que acontece com o produto das raízes? O produto das duas raízes vai ser sempre igual a 1. O produto das raízes vai ser igual a 1. Sim, isso aí vai me dizer o quê? Vai dizer o seguinte, ó. Quando eu tenho raízes inversas, o produto das raízes vale 1. P igual a 1. Mas como é que eu calculo o produto das raízes? Ora, o produto das raízes nada mais é do que C sobre A. Ou seja, C sobre A vale 1. Mas se C sobre A vale 1 e eu multiplicar isso aqui em cruz, olha o que é que vai acontecer. A vezes 1 dá A. C aqui embaixo é mesmo que ter 1. C vezes 1 dá C. Está aqui, ó. A igual a C. Equações que possuem raízes inversas, o A, o coeficiente A da equação, é sempre igual ao coeficiente C. Rivelino, deixa eu ver se eu entendi. Peguei uma equação de segundo grau, olhei para ela. Se o A for igual ao C, então essa equação tem raízes inversas. Beleza. Inversas ou recíprocas, tá certo? Sinônimo aí para inversas. Raízes inversas ou recíprocas. Joia? Então, basta que o A seja igual a C.
Se você tiver uma equação de segundo grau em que A igual a C, as raízes vão ser inversas ou recíprocas. Vamos fazer alguns exercícios. Questão 13. Deixa eu ver aqui onde é que está a questão 13. Pronto. Questão 13 diz assim. Para que valor de M a equação 2x2 menos 3x mais M mais 3 igual a zero? A equação 2x2 mais, menos 3x mais M mais 3 igual a zero, admite raízes recíprocas. Rivelino, que são raízes recíprocas. Raízes recíprocas são as mesmas coisas que raízes inversas. O número K e 1 sobre K são números recíprocos, tá certo? Então, para que valor de M a equação 2x2 menos 3x mais M mais 3 admite raízes recíprocas? Ora, para essa equação ter raízes recíprocas, para essa equação ter raízes inversas, o A tem que ser igual ao C. Se o A não for igual a C, ela não tem raízes inversas. Rivelino, e aí, quem é o A? Olha aqui quem é o A. O A é 2. Quem é o C? O A é quem vem junto do x2. Quem é o C? O C é aquele termo independente. M mais 3. Então, o A tem que ser igual ao C. Condição para que a equação de segundo grau tenha raízes recíprocas, A igual a C. Então, vamos igualar. 2 é igual a M mais 3. Se 2 é igual a M mais 3, M mais 3 é igual a 2. Mesma coisa. Passo 3 para o outro lado. M igual a 2 menos 3. M igual a menos 1. Pronto. Vamos trocar o M por menos 1. Menos 1 mais 3 dá 2. Ó. Fica o A igual ao C e essa equação vai ter raízes inversas. Joia, Rivelino. Beleza. Vamos para a questão 14. Vamos lá. Questão 14 diz assim. Sendo A e B raízes da equação. Desculpe, essa não. Questão 14 é essa. Seja K uma das raízes da equação 1999 x2 menos 2000x mais 1999 igual a zero. K é uma das raízes dessa equação. K é uma raiz. Seja K uma das raízes da equação 1999x2 menos 2000x mais 1999 igual a zero. Então, o valor de quanto é que vale 1999 vezes K mais 1 sobre K é igual a. Então, 1999 vezes K mais 1 sobre K sai igual a quanto? Essa questão foi uma questão da UES, né? Universidade Estadual do Ceará. Olha como é interessante. Ele diz que K é uma raiz dessa equação. K é uma das raízes dessa equação. Então, quanto é que vale 1999 vezes K mais 1 sobre K? A ideia inicial nossa é tentar calcular o valor de K. Se eu resolver a equação, eu vou achar as raízes. Uma delas é K. Mas você já pensou, você tem que resolver uma equação dessa? Olha o delta, B2 menos 4AC. Horrível, não tem como. Você vai perder muito tempo, não tem nem condição de você resolver um negócio desse. Rivelino, como é que eu resolvo essa equação? Olha, se você olhar para o A da equação
e olhar para o C, você vai ver que o A é igual a C. Mas, Rivelino, se o A é igual a C, as raízes vão ser inversas. Isso, garoto. Raízes inversas. O A é igual a C. Então, quer dizer que nesta equação aqui, as raízes delas são inversas. Beleza. Ora, mas K é uma raiz. Se K é uma raiz, qual é a outra raiz? Ora, a outra raiz é o inverso de K. Qual é o inverso de K? 1 sobre K. Ah, Rivelino, olha aqui, K é raiz, 1 sobre K é raiz. K mais 1 sobre K nada mais é do que o quê? Do que a soma das raízes. Se K é raiz e essa equação tem raízes inversas, o inverso de K também é raiz. Então, K mais 1 sobre K vale S. Mas quem é S? A soma das raízes. Então, vamos lá. Como é que eu vou encontrar o valor disso? Ó? 1999 vezes K mais 1 sobre K é o S. É a soma das raízes. Então, vai ficar 1999 vezes S. Mas, Rivelino, quem é S? Como é que eu calculo a soma das raízes? Menos B sobre A. Quem é o B? Ó? O B é menos 2.000. Menos 2.000, menos B. Menos 2.000 vai ficar mais 2.000. Não é menos B sobre A? Então, menos 2.000 vai ficar mais 2.000. Sobre A, que é quanto? 1999. Isso vezes isso, ó, você simplifica. Resposta. 2.000. Tá certo? Então, qual o valor dessa expressão? 2.000. Próxima, questão 15. Questão 15 diz assim: seja R uma das raízes da equação 2x2 menos 10x mais 2 igual a 0. R é uma das raízes da equação. Então, quanto é que vale 2 vezes R mais 1 sobre R? Lembrando que ele diz no problema que R é uma raiz. Rivelino, mas é igual a outra. Igual a outra. Exatamente. Se R é uma raiz, então está aqui. R é uma raiz. Se você olhar para a equação, você vai ver que o A é igual ao C. Mas se o A é igual ao C, é porque essa equação tem raízes inversas. Raízes inversas. Se uma delas é R, quanto é que vale a outra? 1 sobre R. São raízes inversas. Então, Rivelino, isso aqui que está dentro do parênteses, nada mais é do que a soma das raízes. Beleza, garoto? Então, agora é fácil, olha. 2 vezes a soma das raízes. Essa é a soma. Então, vai ficar 2 vezes, quem é a soma das raízes? Menos B sobre A. Menos B sobre A. Menos, quem é o B? Menos 10. Sobre A, que é 2. Esse 2 eu vou simplificar com este, ó. 2 simplifica com 2. Menos com menos dá mais. Mais 10. Então, se R é uma raiz, calcule o valor dessa expressão. 2 vezes R mais 1 sobre R. Então, 2 vezes R mais 1 sobre R dá 10. Por quê? Porque isso aqui é a soma, você substitui a soma por menos B sobre A e você vai encontrar o valor 10. Então, questões importantes para ficarem gravadas, tá certo? Então, até daqui a pouco para a gente voltar com mais questões. Valeu, moçada.